voto certo, a escolha consciente, a decisão em quem votar é um papel do eleitor e eleitora. Para isso, ele e ela precisam estar bem informados sobre quem são, o que fazem, de onde vêm, o que prometem, como vivem os candidatos e candidatas, que colocam seus nomes à disposição da população. Esse conhecimento tem sido possível, em grande parte, por meio das mídias. Os veículos de comunicação ajudam apurando as informações necessárias. Enquanto profissionais da comunicação, nosso propósito é defender e resguardar a democracia, garantindo a livre informação e levando a notícia a todo cidadão. Como o jornalismo pode contribuir para uma eleição mais justa e informada? Como promover uma reflexão sobre o futuro político, seja local ou nacional? Quando a mídia pode ser uma ameaça e quando ela é ameaçada dentro do universo político? É o que vamos discutir no Contraplano Especial Eleições desta semana. Olá, o Contraplano está começando, trazendo mais um debate sobre as eleições. E no programa desta semana vamos falar sobre o papel da apuração jornalística nas eleições. Participam deste debate conosco os jornalistas e blogueiros Diego Emir e Gilberto Leda. Pois bem, sejam bem-vindos ao programa. É muito bom participar com vocês aqui, recebê-los hoje para debater um assunto que é tão importante e que em tempos em que se fala muito de fake news, de o que é verdade, o que é mentira, a apuração jornalística acaba se tornando algo essencial. E eu quero começar logo contigo, Diego, a respeito desse período que nós estamos vivendo, as eleições, né? Você que já vem há anos cobrindo a editoria de política, normalmente como é que tu busca essas informações nesse período para poder passar para o teu leitor, né, no caso, tu que tens o blog, para passar para ele a notícia da forma mais fiel possível? Em primeiro lugar, obrigado, João, pelo convite, obrigado, Laucione, pelo convite. Que bom estar ao lado aqui desse jornalista competentíssimo também, Gilberto Leda, que é do primeiro patamar aqui da cobertura política também. E lembrar que cobertura política, João, já tem uma experiência com a nossa companheira aqui, a Glaucione. Nós que fizemos cobertura, Glaucione também é uma das grandes jornalistas e que teve atuação também na cobertura política. E nós passamos por algumas dores, né, mas também vencemos esse processo, porque quando se conclui a eleição, quando você dá um resultado, né, é tipo aquele momento em que fecham-se as cortinas no teatro, né? E ao longo desse processo são muitos os personagens que fazem parte, que são as famosas fontes, em que nós temos que conversar, ainda mais em tempos de redes sociais, de mídias sociais, em que uma mentira é jogada, ela se dissemina muito rápido, né? E por muitas das vezes essas pessoas que estão lá, elas simplesmente criam fatos. E o papel do jornalista ele é fundamental, ainda mais neste período, porque nós não vamos conversar apenas com uma fonte, nós vamos conversar com A, B, e aqui a gente nem vai entrar no discurso da imparcialidade, mas sim da neutralidade. Garantir que todos os lados, todas aquelas pessoas que estão interessadas no processo, eles sejam consultados, inclusive a população. E aí, Gilberto, falando agora contigo, em cima desse ponto que o Diego acaba de falar, essa questão da neutralidade, vem também algo que é muito importante para o jornalista, que é a construção do texto, né, para que essa neutralidade seja mantida. Nesse período que qualquer palavra que é colocada pode ser imaginada como favorecimento ou desmerecimento de algum candidato ou candidata, como é que é dosar isso dentro de um tempo hábil? Primeiro também, obrigado pelo convite, obrigado Alcione, obrigado João, muita satisfação muito grande estar participando aqui contigo também, Diego, um jornalista que eu respeito demais, você sabe disso. Olha, João, assim, o trabalho do jornalista de política, como nós somos, ele não começa nas eleições, né? As eleições eu acho que são o ápice,
né? Então, assim, pegando um gancho no que disse o Diego, esse trabalho com as fontes, a rede de informantes que a gente cria, ela tem que ser criada, na verdade, ao longo da tua vida profissional, para em momentos como esse você ter acesso ao maior número de informações possível para apresentar um trabalho que favoreça a população, né? Apesar de a gente sempre discutir se está favorecendo um lado A, lado B, esse debate ocorre, nós somos às vezes vítimas de ataques por conta disso, é normal, faz parte do debate democrático, eu não vejo problema nisso. A construção textual, não vejo nada de muito diferente em relação ao que a gente faz no dia a dia, né? É claro que se você pensar num blog, na TV, se você pensar num jornal, numa revista, na construção do próprio texto você vai estar favorecendo alguém vai falar primeiro, vai ser citado primeiro, é natural. Agora, o que você precisa garantir, e eu acho que nesse ponto concordamos eu e o Diego, é que todos os atores falem. E aí, num momento como esse, você fala muito corretamente, João, é um momento mais sensível. Tanto é que a própria justiça trata esse momento de eleições como um momento mais sensível. Então, às vezes as penas são mais duras, multas muito mais altas, justamente por conta de um momento que é diferente, que a gente precisa favorecer o debate, valorizar o debate, mas a gente precisa também coibir os excessos. E aí, para coibir os excessos, a Justiça Eleitoral acaba punindo de forma mais dura. Agora, sim, na construção do texto, sinceramente, eu não vejo uma grande diferença. A gente tem que ser consciente de que imparcialidade é um mito. Eu costumo dizer que a gente não é imparcial nem com o nosso próprio corpo. A gente tem uma área do corpo que a gente gosta mais do que outra, é natural. Agora, o que o Diego fala da neutralidade, da isenção, de você garantir o espaço ao contraditório. E aí, assim, quem tem amor ao debate, eu tenho muito amor ao debate, não tem problema com o contraditório. Eu acho que isso é o mais importante. Certo. E vocês falaram um pouco sobre essa dinâmica de blog. Vocês dois que vieram de impresso, vieram de redação. Como é que é essa dinâmica, essa mudança do impresso para o blog, a apuração em si? Porque assim, no impresso a gente tinha aquele tempo, tinha uma pauta de manhã, você conseguia revisar até mesmo antes de imprimir o jornal, você ainda conseguia alterar alguma coisa no texto. Quando você tem aqui o blog, as notícias mudam muito rápido. Como é que vocês lidam com essa perspectiva? O trabalho é o mesmo, não vejo grande diferença. Agora, é claro que numa revista semanal, num jornal que sai no dia seguinte, você tem um tempo maior para fazer um material mais apurado, né, mais detalhado. Então, assim, o blog, ele é mais um estilo mais de notas, né, de drops, digamos assim. E aí, assim, a notícia vai se construindo muitas vezes. Às vezes sai uma notícia, um cidadão dá uma declaração bombástica sobre um adversário, né? Você ainda não ouviu o adversário, mas já publicou aquela declaração. Mas na hora que o adversário rebate, está publicado lá também. E aí você usa os links, né, que é uma coisa que a gente não tinha no jornal. O jornal não tinha como ter link. Você, quando ia contar uma história, as famosas suítes, né, quando você tem um fato que vai se arrastando durante dias, semanas, você praticamente tinha que contar a história novamente. De novo. O famoso entenda o caso, né? O famoso entenda o caso, que hoje no blog, na internet, não precisa, apesar de algumas pessoas utilizarem, mas um link resolve isso. Você faz uma menção em um parágrafo, assim, a velocidade, eu acho que é a principal característica da internet, não só de blog, né? De qualquer tipo de comunicação que seja feita pela internet ou rede social. Agora, amplia também a possibilidade de erro, né? Que aí eu acho que é a nossa principal missão, o foco deve ser conseguir conciliar a rapidez, né, com a possibilidade mínima de erros que existem. Se você tem erro no jornal, se você tem erro na revista semanal, às vezes a revista semanal sai com uma reportagem que não foi tão bem apurada, pode acontecer. Imagina você fazendo isso no dia a dia. O que eu acho que tem que ser o grande compromisso do jornalista é de não insistir no erro, né? Não ter compromisso com o erro. O compromisso ele precisa ser com a verdade. Eu não vejo problema quando um jornalista admite um erro, faz uma retratação. Eu acho até mais justo e honesto quando se faz isso sem necessidade de uma decisão judicial. Você já precisava fazer isso? Já, sim, momento, claro. Né? Eu acho que é inerente ao nosso trabalho. Ninguém está imune a erro. O que a gente não pode é ter o compromisso com o erro. Eu lembrei aqui de uma frase nesse processo de escrita, de produção, né?
de Gabriel Garcia Marques, que ele também era jornalista e grande escritor, e ele disse: aquele jornalista que nunca passou pela ansiedade, sentiu a sensação de um orgasmo quando publicou algo que ele queria, que era um furo, né? Não é um jornalista de fato. E a relação do blog, do site com o impresso, ele acelera essa ansiedade da gente, né? Porque no impresso não. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, Glauciano, a gente mandava pauta 8 horas, a gente tinha um dia todinho para trabalhar, chegava à noite, 7 horas, o jornal era fechado 10 horas da noite. A equipe grande tinha que escrever só uma matéria cada um, né? Exatamente. Já no blog, no site, não, no web jornalismo, é uma dinâmica completamente diferente. Até porque se você for esperar querer fazer igual o impresso, você vai ficar atrás de muita gente, você vai ficar apenas repetindo o que já foi dito em muitos locais. Então, claro que existe essa necessidade do cuidado, mas aí eu lembro também outra coisa que é bem interessante, né? Quando eu fazia impresso, eu ia para casa, principalmente nesses períodos agora de eleição, ficava na minha cabeça: rapaz, eu botei o nome daquele candidato errado, botei o nome do partido errado. E aí o que é que eu ficava, aquilo ali ficava até no outro E se dia. Tivesse mesmo, né? Pois é. O revisor não ligava, não mandava mensagem? Não, poderia mudar, mas depois a responsabilidade é sua, Sim. o editor, o revisor está lá, né? Mas aquilo ali é um documento. Sim. Tá lá e pronto, não tem como. Não tem como O bom uma do borracha. site é que eu digo assim: errei, e a gente erra, que é natural, é que eu posso ir lá rapidinho. Mas o jornal impresso, ele me dava essa ansiedade. Eu lembro que na época de pesquisa, eu tinha um medo de errar uma vírgula. E nessa aí, um número. E nessa aí não ia ter essa história de revisor, não, porque o revisor ia dizer: epa, eu não estudei exatas, não. E algumas coisas o revisor não pode mexer. Por exemplo, um número de pesquisa. Você colocou lá no texto, foi você que viu a pesquisa. Então, O repórter estava diante dos números ali praticamente. Exato. Agora, o turno era pela manhã, estava diante dos números ali, no turno da manhã inteirinho, fazendo aquela Isso. matéria. E assim, aí ele escreveu aquilo. Como é que o revisor vai alterar quer dizer, o revisor vai ver a parte gramatical, ortográfica, né, coesão e tal, quem sabe, mas um número, certamente, ele não veria. Então, assim, tem essa questão também. Apesar da velocidade hoje da notícia sendo dada pela internet, mas você também tem a possibilidade de corrigir erros. E tem uma coisa que é bem interessante, o Gilberto com certeza vai lembrar, mas, por exemplo, antes, quando você ia divulgar um resultado de pesquisa, não saía da forma que é hoje, né? Sim. Então, o jornal também tem hora, né, para fechar. Eu acho que ele viveu isso, por exemplo, na eleição de 2002. Você teve que divulgar. Até um tal momento, foi essa porcentagem. No outro dia, quem já estava recebendo o jornal, já sabia o resultado, Sim. já tinha consolidado. A diferença do blog hoje é que a gente pode dar instantaneamente, ficar alimentando daquele segundo a segundo. E isso acontece hoje em dia mais rápido ainda nas redes sociais, né? Rapidinho a pessoa já consegue produzir um banner em questão de segundos, já está colocando lá o resultado. Eu digo que assim, é o bônus e o bônus, né? Qual é o bônus? A velocidade, a gente consegue chegar às pessoas de uma forma muito mais uniforme, né? Com muito mais velocidade. Qual é o ônus? O trabalho ele ficou mais difícil, ficou mais duro. O trabalho de apuração, justamente por conta da existência de vários, digamos assim, jornalistas. Hoje todo mundo praticamente é um jornalista. Qualquer pessoa com um celular na mão, ela pode reportar. Ela não é um jornalista, ela é um repórter. Sim. Qualquer pessoa com um celular na mão pode reportar qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes, e nós nos deparamos com isso quase todos os dias, chega um vídeo de alguma situação, é um escândalo, e de repente o jornalista vai apurar, consulta lá uma fonte no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, e vê que não foi bem aquilo que se espalhou no primeiro momento. Então, assim, o trabalho de apuração ele ficou muito mais difícil. Por quê? Porque a possibilidade de você ser enganado, ser induzido a erro por uma fake news é muito grande hoje também. Não, mas com a inteligência artificial também. E esse é outro problema gigantesco, porque assim, uma fake news construída, pelo menos ela ainda parte de alguns pressupostos verdadeiros. Normalmente a fake news, para ser fake news, ela precisa de algum suporte de verdade, para poder parecer verdade. A inteligência artificial não, eles estão criando, assim, está aqui o João apresentando o programa, alguém pega e coloca uma fala artificial, uma dublagem, né, nos lábios dele e sai o som com a voz dele, quer dizer, isso é um perigo. Então, assim,
o nosso trabalho ele ficou mais difícil e aí assim tem que ser mais valorizado ainda. Eu costumo dizer que assim, tem muita gente, muito colega jornalista que se volta contra páginas de Instagram, né, as pessoas que criam páginas de notícias nas redes sociais, e eu digo que isso é um bem. É um bem para o jornalista profissional, porque isso tende a valorizar mais ainda o trabalho do jornalista profissional. Então, eu não desmereço páginas de Instagram, eu acho que prestam um serviço, estão mais suscetíveis a erros, eu acho que isso é um fato, e me parece irrefutável, estão mais suscetíveis a erro, porque não tem um padrão, não, sabe? Então, assim, aos poucos, algumas vão começando a se profissionalizar, Sim. Isso é bom também. Sim. Agora, de qualquer forma, isso torna o nosso trabalho, enquanto jornalistas profissionais, ainda mais imprescindível, porque na hora que você precisa de, efetivamente, checar um fato, você procura quem efetivamente tem credibilidade. Já aconteceu algumas vezes, a gente tem, por conta do blog, a gente tem como acessar em tempo real, por exemplo, quem está online, né? Quantos acessos você tem. E já aconteceram alguns casos aqui em São Luís, aqui no Maranhão, em que, por exemplo, eu não dei a notícia em primeira mão, e eu sei que foi uma notícia bombástica. E como é que eu soube que tinha alguma coisa acontecendo? Porque de repente dispara o número de acesso no meu blog. E mas eu não publiquei nada, o que foi que aconteceu? Se as pessoas estivessem buscando. Então a pessoa está indo buscar no meu blog para saber se o que aconteceu, ela viu em algum lugar e é algo de muita repercussão, então ela vai ver. Então certamente isso acontece com o blog do Diego e mim também, com os jornalistas que são conceituados, eles certamente são procurados pela população quando quando dispara-se alguma informação que a população de alguma forma tende a não acreditar. Não pode ser. Morreu um político famoso. E aí você percebe, é instantâneo, o número de acessos começa a crescer, porque eles vão procurar uma fonte confiável. O assunto de redes sociais está rendendo bastante, mas a gente vai esmiuçar esse assunto mais agora no segundo bloco, já. Vamos ao primeiro intervalo no Contraplano e já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje debatemos o papel da apuração jornalística nas eleições. Vamos agora pergunta com o Gilberto, voltando aqui ao tema apurações, né, Gilberto? Gilberto, assim, vocês têm que lidar muito com a opinião pública, né? O blogueiro, o jornalista, ele acaba virando uma figura central, na verdade, acaba virando um personagem até mesmo da notícia. Como é que vocês lidam com aqueles comentários, principalmente nas redes sociais, que vocês estão migrando também para as redes sociais, como forma de se aproximar mais com a população? Porque hoje é um tratamento que não é mais verticalizado. Sim, não está o jornalista e não está a população. O jornalista está aqui, a população muitas vezes... não está mais num pedestal, Não está mais num pedestal. Você está ali muito suscetível e você tem que ser ágil. Como é que você lidar com essa opinião pública, Gilberto? Eu não lido, porque eu não leio. Não. É uma forma de me proteger. Porque, assim, é claro que, por conta disso, eu corro o risco de perder algum comentário importante, uma informação, talvez. É um ônus que eu pago pelo bônus da minha saúde mental. Então, assim, por isso que assim, muita gente falava assim que eu devia entrar com uma ação judicial, por exemplo, quando o ex-governador Flávio Dino tinha me bloqueado nas redes sociais. Que ele era uma figura pública, ele não podia fazer isso. Tem casos, né, de Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos. E eu falava, gente, eu não vou fazer isso porque assim, eu concordo com ele. Se eu estivesse na posição dele, eu não ia querer ler as coisas que o Gilberto Leda escrevia sobre ele. Então, assim, é um direito dele, porque eu também exerço esse meu direito. Então, assim, para me blindar, eu prefiro não ler. Eu leio muito pouco comentário de rede social. E aí, assim, eu sei que eu posso perder uma boa informação, um comentário pertinente que pode gerar até outro debate, mas eu prefiro não ler. Quando eu sei de alguma coisa, que normalmente é alguma esculhambação, é um parente que leu, eu tenho um irmão que adora ficar lendo, aí ele fica se enchendo daquele ódio. Porque, assim, tem coisa boa? Tem, mas tem muito ódio, gente.
rede social tem muito ódio, a gente sabe Principalmente disso. na época das eleições, né? Então, Que assim, você acaba comentando ali, fazendo uma postagem que desagrada. E hoje a gente vê também as milícias digitais, os candidatos inovar, os cabos eleitorais são digitais agora, a gente né? percebe claramente assim, uma campanha mais fraca nas ruas, né? A gente não vê assim. É claro que ainda tem ali no retorno, mas assim, não tem tanta caminhada, carreata como tinha antes. Hoje tem muito mais campanha na internet. Teve um caso agora nessa eleição recente que é assim, uma prefeita o Ministério Público pediu o indeferimento da candidatura. Aí eu fiz a matéria. Aí assim, aí vem todo o lado da prefeita esculhambando. Meu Deus, porque está do lado da oposição. Aí quando sai a decisão a favor dela, eu também faço a matéria. Ela acabou não sendo indeferida. Sai a matéria. Então assim, a gente vai acompanhando o caso, para e passo, vai acontecendo uma decisão judicial, uma manifestação do Ministério Público, a gente está acompanhando e publicando. Mas aí quando sai a decisão a favor dela, já é o outro lado que vem, carregados de ódio, é claro, e aí vem com aqueles comentários desabonadores, assim, é melhor não ler. Porque senão você está... Nietzsche diz que se você não olhe tanto para o abismo, né? Senão o abismo pode olhar de volta para você. Então, assim, eu prefiro não olhar para esse abismo de ódio. Deixa ele lá quietinho, que eu resguardo a minha saúde mental e mantenho meu trabalho com meu foco. Eu costumo dizer que o que importa é a opinião de quem importa. Não que a opinião do leitor não me importe, mas nesse meio eu sei que tem muito mais opinião que não importa. Então eu prefiro ficar com a opinião de colegas profissionais, família é muito importante, né? Quando você está exposto como nós estamos, que na verdade a gente vive sob uma grande exposição o tempo inteiro. Então você precisa estar cercado de bons amigos, da sua família, né? Conversar com colegas jornalistas da imprensa que também pensem como você sobre a apuração, sobre o fazer jornalismo, para poder se resguardar um pouco e também não sofrer tanto com esse ódio. Concordo plenamente com o Gilberto. Também não leio, né? E recomendo que quem não tenha a capacidade de filtrar, ou pelo menos queira ter uma estabilidade emocional, não faça isso. Porque quantas vezes eu já fui viúva de Sarney, já fui até viúva já de Flávio Dino, agora, né? Então, assim, infelizmente as pessoas são levadas pelas paixões, né? E às vezes nem por paixões, às vezes por preceitos mesmo que você internaliza, ou então às vezes você teve um mau dia mesmo e quer descontar em qualquer pessoa. E aí viu aquela matéria ali, e aí infelizmente no Brasil hoje em dia, hoje eu posso dormir bolsonarista, amanhã dormir comunista, né? Porque depende dos olhos de quem vê, né? Exatamente, tem esse fla-flu foi criado. E eu digo que até Alexandre Moraes está contribuindo aí para ter menos ódio nas redes com o bloqueio do Twitter, né? Do antigo Twitter. Estou sentindo falta. Que inclusive muitas pessoas que trabalham com redes sociais até brincavam que o Twitter, hoje o X, tinha virado a Cracolândia das redes sociais, né? De tanto ódio que existia ali, né? A poluição estava muito grande já nessa rede social, já não conseguia mais filtrar tanta coisa boa, né? Assim, eu não concordo muito com isso, porque assim, eu sempre fui um usuário inveterado de Twitter, né? Desde 2009. Eu também, quando era só mato. Quando era só mato, exatamente. E assim, mas a plataforma nos últimos anos, ela estava te dando uma possibilidade de meio que direcionar, o algoritmo do Twitter, ele estava melhor para você direcionar os seus pontos de interesse, diferentemente do Instagram. O Instagram ainda te empurra muita coisa que você não quer. Hoje, e o TikTok? Eu não uso, o TikTok eu não uso. No Instagram hoje tem uma aba lá, tem umas opções, tenho interesse ou não tenho interesse. Você vai ajudando a educar, eu digo que você educa o algoritmo, mas no Twitter estava mais fácil. Então assim, é claro que tem o ódio, não estou dizendo que não tem, eu sei que tem muito, mas você conseguia de alguma forma direcionar o seu interesse para que o algoritmo também atendesse a esse mesmo interesse. Então estava, para mim pelo menos a experiência do Twitter estava muito melhor do que era no Instagram, e assim, me parece que as coisas sempre aconteceram primeiro no Twitter. Hoje eu tenho Instagram, continuo com o Instagram, o Twitter está lá bloqueado, mas eu não consigo perceber no Instagram a mesma velocidade do fluxo de informações que havia no Twitter. Até porque ele não entrega também, né? Mas aproveitando, só falando do TikTok, que não segue,
O TikTok ele está aproveitando para nacionalizar disputas municipais, né? Sim. Se vocês utilizam aqui, eu tenho certeza que vocês já viram as músicas lá dos candidatos de Fortaleza. Eu já sei todas decoradas. Aqui que é contra o prefeito e agora que é revidando o André Figueiredo, né? Então tem até esse movimento que as redes sociais estão ajudando a nacionalizar. E é o tipo da coisa que às vezes, por exemplo, eu, Gilberto, que escrevemos sobre São Luís, sobre Maranhão, de repente, com essas redes sociais, acaba ganhando uma repercussão nacional pelo fato de ter isso, porque está todo mundo querendo ouvir essa música, né? Do André Figueiredo com o Sarto, ou então mesmo do Pablo Marçal, em São Paulo. Então, as redes sociais, elas contribuem também bastante nesse processo. E vocês trouxeram aí pegando o gancho aqui do Diego, uma questão muito interessante, porque alguns candidatos, até mesmo na majoritária, parece que preferem investir muito mais na propaganda nas redes sociais do que se preocupar em divulgar seus feitos, seja como parlamentar, seja como chefe de poder executivo, em jornais impressos, aqueles que ainda sobrevivem, em blogs, né? E nesse período de eleição, podendo ter inclusive essa questão do engajamento, do impulsionamento, parece que cresceu mais ainda isso, né? A gente, não sei no perfil de vocês, mas parece que tem chegado cada vez mais essas publicações dos candidatos nesse período. Parece que então as redes sociais têm sido o canal mais fácil para eles, seria isso? Eu acredito que a gente abre até um ponto importante, que é o Gilberto também, que ele é muito atenado a essas novidades, né? Porque hoje nós temos um desafio muito grande, prender o leitor. Porque é muito mais fácil, é muito mais interessante, como você está dizendo aí, lembrando, ficar repetindo meme, coisa curta, que cola na cabeça, né? Sim. Do que eu ter o trabalho. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer matéria bem trabalhada. Tanto que quando quero saber quando foi que ele se candidatou a primeira vez, eu quero botar naquele histórico. Só que aí isso, muita gente não está nem interessado. Então, é um desafio que a gente tem enorme, né? De mostrar, de trazer isso para o eleitor. Porque o leitor e o eleitor, infelizmente, querem mais a instantaneidade e apenas ler o título. É um exemplo do que está acontecendo, não é da política, mas o efeito de Deolane Bezerra. Um monte de gente ir para a porta da delegacia para aplaudir a influência social. O que é que ela discute nas redes sociais? Nada, ela fala de jogos de aposta e ostentação. Pautas, né? Exatamente. Ela promove, né, Exatamente. a plataforma dela. Aí nesse quesito ainda, vocês têm observado que os candidatos eles têm se apropriado das redes sociais mais numa questão de divulgação de propostas ou mesmo de seguir a onda daqueles que vão nos comentários no sentido da agressão aos adversários? Não, assim, eu tenho visto, é uma tiktokização das campanhas. É muita dancinha, muita musiquinha, É sabe? o que entrega também. Muito óculos escuro. É muito óculos escuro, é muita brincadeira, sabe? Muito meme, todo mundo querendo gerar um meme, todo mundo querendo virar um meme E para ganhar talvez o engajamento. papel do jornalista está aí, porque o candidato, ele abriu esse canal de diálogo com o cidadão, ele não precisa mais do intermédio do jornal, da revista, então ele consegue conversar com a população, mas ele consegue também mascarar alguma coisa, alguma informação. E aí o jornalista vem fazendo esse papel de traduzir o que significa para a população. O que eu acho Gilberto? importante, por exemplo, tomando aqui como base a nossa capital, o que eu acho importante assim, das entrevistas, das sabatinas, dos debates, porque possibilita desnudar os candidatos. Porque assim, quem conhece, por exemplo, o prefeito de São Luís, Eduardo Braga, sabe que nem combina com ele um perfil de óculos escuros, umas brincadeiras que acontecem. Quem conhece o deputado Iglesias Moisés, o doutor Iglesias, vê um perfil nas redes sociais que nem condiz com a postura combativa que ele tem na tribuna, por exemplo. Então, assim, fica contraditório até. Então, assim, o jornalista, quando ele traz esses atores para o debate, quando ele traz o candidato a prefeito, o vereador, que seja, para uma entrevista, para uma sabatina, ele tem a oportunidade de desnudar esse candidato e mostrá-lo como ele é. Porque ele na rede social é muito fácil. Você faz uma produção, tem equipes de marketing aí fazendo mágicas, né? Estão fazendo equipes mirabolantes, transformando candidatos em popstars, né?
sei lá o quê. Mas aí quando você traz ele para o debate, você tem a oportunidade de mostrar quem ele realmente é. Então, assim, o que eu sugiro? Acompanhe o seu candidato um pouco menos pelas redes sociais deles, porque nas deles só vai ter coisa boa, engraçada, meme, musiquinha. Curso de dança. Aquela música chiclete, né? Aquela que gruda mesmo. Então, assim, acompanhe um pouco menos pela rede dele e acompanhe um pouco mais nos programas de debate, nas entrevistas, para você entender melhor. Então, esse também é um papel importante do jornalista. Eu acredito que isso é tão importante que se a gente não tivesse hoje o jornalismo, se a gente não tivesse a TV, o rádio, que estão fazendo esse papel, infelizmente o eleitor ia estar vendo apenas musiquinha e dancinha, porque é o que eles mostram lá. Eu, sinceramente, não tenho visto proposta. Tudo que eu vejo lá é uma tentativa de viralização, como, faz um M, não sei o quê, entre outras coisas. Simpático é o que... E agora, e assim, não é concurso de simpatia. Exatamente. E agora, assim, o programa eleitoral, que era, antigamente, era uma hora de duração. Antigamente se parava para assistir programa eleitoral. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque foi meio que uma tortura para mim, ele que me perdoe, mas na eleição de 2012 aqui em São Luís, o ex-conselheiro do TCE, Washington Oliveira, que hoje está no governo, ele era candidato a prefeito e ele tinha 12 minutos. Ele tinha 12 minutos de programa eleitoral. E eu estava no jornal Estado do Maranhão e eu era o escalado para cobrir o candidato. Ele estava no PT, ele é do PT. E eu tinha que assistir aqueles 12 minutos, todos os dias, era todos os dias. E eu sempre, quando eu lembro disso, eu digo, era uma tortura. Mas tinha que assistir. Mas era um candidato só, com 12 minutos. Você imagina, hoje o programa inteiro são 10. Exatamente. Hoje o programa inteiro são 10 minutos. Então você tinha um candidato com 12, aí tinha um outro lá com 8, o que tinha menos devia ter 3, 2. E tinha Marcos Silva, né? Sua luta muda a vida e acabava o programa. Ainda tinha o direito de falar isso, mas né? falava. É igual do Diego. Me diz uma coisa, em cima dessas publicações que os candidatos fazem, já teve a oportunidade de fazer uma análise crítica do que ele tem dito ali, o candidato ou a candidata tem dito, para de repente corroborar ou contrapor algo que ele afirma ali? Sim. Toda eleição a gente faz isso, né? Afinal, o prefeito ele está fazendo compromisso, né? Tem muita gente que não leva a sério o que está sendo dito, e eu digo que boa parte é por parte mesmo dos candidatos, porque simplesmente falam alguma coisa e passam 4 anos e esquece. E a gente tem que fazer uma reflexão. Inclusive eu gosto de separar e fazer análise. Será que isso aqui vai ser viável? Por que não falam disso aqui? Por exemplo, uma questão sobre São Luís, transporte público. É eternamente uma discussão muito simplória. Quando não é simplória, tem uma proposta aí mirabolante. Então, é algo que a gente tem que colocar no papel também. Porque não basta vir aqui e dizer que eu vou botar um GPS em cada ônibus. Como já teve candidato que fez isso, essa proposta nunca nem saiu no papel. E a gente tem que fazer parte desse debate, a gente tem que estimular também a população, ainda mais nos tempos atuais, em que a população está cada vez menos interessada de debater isso, ela já quer tudo esmiuçado. Vou lembrar aqui que também já houveram projetos aprovados que nunca foram, né, aproveitando o trânsito, o botão, né, de emergência, o botão, né, de emergência nunca foi instalado. É interessante que assim, a gente fala, o Diego citou o exemplo do GPS, que é um projeto que existe em vários outros lugares. Né? Sim. Aqui não sai do papel, eu lembro que foi o Edivaldo, em 2012. Ele virou piada por isso. Ele virou piada por isso. Assim, eu acho que ele deveria virar piada por não ter feito. Não pela proposta. Sabe, assim, às vezes o debate aqui, ele fica muito rasteiro. Né? Aí a gente continua debatendo aí, como o Diego falou, ciclovia, ciclofaixa. Quer dizer, se a gente pegar dados aí... Estamos aí com tantos anos, 20 anos, e debatendo os mesmos problemas. E saiu uma pesquisa recente, eu não vou me recordar de qual foi o instituto, mas mostrando que São Luís, proporcionalmente, é a capital que tem a menor quilometragem de ciclovias ou ciclofaixa do Brasil. Então, assim, e a gente não consegue resolver o debate. A gente continua debatendo VLT, gente. A gente nunca conseguiu implantar um VLT em São Luís. Então, assim, falta, trazendo aqui para São Luís, é claro, estamos falando da capital do estado, mas assim, falta debater, mas não só debater, falta
fazer, falta operacionalizar, realizar de verdade. Porque senão a gente vai continuar debatendo ônibus sem ar-condicionado, greve de rodoviários, aqui falando só do transporte público, que eu acho que, sinceramente, é a principal carência da nossa cidade. Então, assim, a gente precisa debater e realizar mais e se interessar um pouco menos pelos memes do TikTok, do Instagram, do Twitter, que seja. Aí a pauta do jornalismo continua a mesma. A gente vai continuar, inclusive, debatendo no próximo bloco, porque é o momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo o papel da apuração jornalística nas eleições. Participam desse debate os jornalistas e blogueiros Diego Emi e Gilberto Leda. Desse último bloco, seguindo o curso das eleições, que o último passo praticamente é justamente a apuração dos votos, queria puxar esse assunto. Normalmente, como é que, depois de encerrada a eleição, como é que vocês se posicionam? Vão para o TRE para acompanhar, fica à distância? Hoje em dia já tem o site do TSE, são vários os sites que botam também ali. Como é que vocês fazem esse acompanhamento da apuração para estar justamente antenado e informando o público de vocês? Eu digo que com o atual momento da apuração, eu tenho dois sentimentos. De saudade, como era antes, né? Que a gente tinha que ir para o TRE, ficar com aquela telona lá, às vezes acompanhando no rádio, né? Mas ao mesmo tempo... A turma do rádio ali do lado mandando ao vivo. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, com uma satisfação de poder atualizar minuto a minuto e poder dar um resultado preciso ali antes da meia-noite. Muito antes da meia-noite, né? Eu lembro da eleição 9 horas da noite, às vezes já está com o resultado. Isso, eu ia até falar isso, que na eleição passada, em 2020, na municipal, a municipal é diferente porque tem lugar que são 3 mil eleitores, então é rapidinho. Na eleição passada, 7h30 da noite, já tinha lugar que eu já sabia e a gente estava divulgando. Mas eu sinto saudade daquele radinho de pilha, porque hoje em dia, sinceramente, você vai para o TRE, sim, porque é repórter, mas não há necessidade para dar os números, porque hoje todos os portais já fazem um convênio com o TRE. A plataforma do TSE mesmo. Exatamente. Vira um aplicativo, todos, você baixa no celular, você pode acompanhar e divulgar resultados acompanhando pelo celular. Às vezes até coloca o link do próprio site do TSE para acompanhar mais rápido. Continua. É porque são dados abertos, né? Então, assim, os grandes portais, eles conseguem fazer, eles emulam o resultado do TSE com a sua cara, né? Então, então ele pega o dado oficial, todos os dados que você vê no dia da eleição, nos sites, dá lá Folha, UOL, Globo e tal, todo mundo, na verdade, está só espelhando o dado do TSE. Ele está só repetindo. Então, assim, se você estiver no TSE, vai ser até mais rápido. Assim, coisa de segundos, mas vai ser mais rápido, porque, na verdade, esses sites todos, eles só estão espelhando o que é. Às vezes, um mecanismo de busca interna que eles conseguem organizar melhor, tabular, de repente, você, estou procurando o resultado de Santa Luzia do Paruá. A interface, às vezes, fica melhor do portal. Mas a Justiça Eleitoral precisou se antecipar a isso, se aperfeiçoar a isso para se antecipar os sites, porque a gente lembra que a principal fonte, quando começou, normalmente era o site do UOL, Terra, né? Sim, exatamente. Agora, assim, lembrando também do passado, e até para fazer uma justa referência, que eu acho que vale, porque, assim, aqui no caso do Maranhão, o TRE sempre disponibilizou uma estrutura maravilhosa para os jornalistas para o dia da apuração. Acho que todo mundo aqui cobriu a eleição lá já, né? Assim, eu também continuo preferindo ir para lá, viu, Diego? Porque... Eu lembro que tinha até uma coisa legal também, que acabaram com isso, que hoje cada um, é que as torcidas iam para lá. Ficava de um lado então eles colocavam um telão, né? Parecia Copa do Mundo. Colocava o telão ali na avenida. A gente ia para uma sala reservada dos jornalistas, o presidente dava uma coletiva antes tinha todo um ritual que era o mesmo, né? E a sala bem ali do lado da apuração, inclusive, da sala, como é que eles chamam? Sala cofre, né? Eu acho que é esse o nome. Mas, assim, eu ainda prefiro ir para acompanhar lá no TRE, no dia da apuração. Então, assim, faz a votação, tem aquele momento de entrevistar candidatos na votação, então, assim, faz parte desse ritual.
Mas eu também prefiro acompanhar a partir de lá, já que tem uma estrutura boa, você está em contato com os colegas, até porque assim, acaba acontecendo uma troca muito boa de informação, né? Você está efetivamente onde está a nata do jornalismo político, no dia da apuração. Então assim, todo mundo vai para lá. Eu lembro até que os correspondentes vinham também, nem tem mais isso, né? Os correspondentes também iam para lá acompanhar junto com a gente. Então assim, não tem, mas você está lá, então assim, acaba trocando informações, tem sugestão de pauta ali, teve um que viu um detalhe que você não viu, ainda mais assim, numa eleição municipal, a gente tem aqui no Maranhão 217 municípios, então tem detalhes interessantes que podem, não só o resultado, porque não é só o resultado legal, é o principal, é o que todo mundo quer saber, mas há informações outras que também são interessantes, que também despertam. E as próprias movimentações na porta, às vezes advogados que vão lá, advogado do candidato tal chegou no TRE e você está lá em loco, então, assim, acompanhando. Eu sou sempre fui contra o que eu chamo de jornalismo de redação. Eu acho que o jornalista tem que estar na rua, ele tem que estar circulando, conversando. Por quê? Se você ficar na redação no dia da apuração, você vai conseguir a mesma informação de quem está lá, ok? Isso é um ponto. Mas você não vai entrevistar o presidente do TRE. Isso é um ponto. Você não vai pegar, se aparecer um advogado impugnando uma urna, você vai pegar depois. Mas se você estiver lá, você tem a possibilidade de pegar essa informação na hora. Você não vai estar trocando ideia com seus colegas sobre sugestões de pauta, isso acontece. Ou então registrar momentos históricos como aquela da derrota de Flávio Dino para Castelo, né? Sim. Que ele foi no TRE chorando. Aquela foto é histórica. Aquela foto é de Biné Moraes, né? Então, assim, um fotão, ficou para a história. Se você não tiver, por exemplo, tem uma foto também que é muito engraçada. Não sei se vocês lembram da eleição de 2012, tinha um candidato, como era que a gente chamava ele? Que era o Edinaldo Neves. Laranja. Não, mas não tinha outro nome, enfim. Mas aí assim, porque passou-se a campanha inteira dizendo que ele era laranja de Edivaldo, e ele negando. Quando termina a apuração do primeiro turno, o Edivaldo passa à frente. Aí ele aparece já com a... Presta atenção, mas é que eu vou te contar o detalhe, porque eu saí do TRE e fui para o comitê do Edivaldo entrevistar o Edivaldo. Porque nessa época eu estava ainda no jornal O Estado do Maranhão. Quando eu chego lá, a primeira pessoa que eu vejo é o Edinaldo. Eu falei, não é possível. Aí eu entreguei para ele o adesivo do 12, ele botou no peito e eu fiz a foto. Então assim, se eu tivesse sair do TRE e ir para a redação, essa foto nem existiria. Não existiria. E tinha esse ponto que era muito importante. O resultado estava saindo, você tinha que correr para o comitê de quem venceu ou de quem perdeu, dependendo de quem seria a reação mais expressiva. Né? E essa é uma curiosidade ainda hoje na era digital. Como é que vocês acompanham essa apuração com os candidatos? Vocês vão até o comitê deles? Como é que vocês fazem essa questão da apuração? Eu como agora lá no dia 6, agora é que eu não estou em veículo, né? Mas como eu sempre estive num veículo, sempre com a equipe, a gente dividia o trabalho. Então, normalmente 1 ou 2 lá no TRE, quando saía resultado, se era assim, primeiro turno vai ter segundo, escalava um para acompanhar o outro. Se decidir o primeiro turno, de qualquer forma, quem perdeu vai fazer um discurso, reconhecendo a derrota e tal. O primeiro vai fazer um discurso agradecendo. Então, assim, sempre divisão de tarefas. Né? Eu nunca fiz uma apuração sozinho. Né? Eu que tinha que apurar resultado, ouvi todos os candidatos. Não sei como é que vai ser esse ano. Né? Talvez, mas assim, até nisso a rede social ajuda. Porque eu falo sempre do ônus e do bônus. Porque o candidato eu posso acompanhar o outro certamente faz uma live. E aí a gente consegue acompanhar pela live. Então, assim, a rede social também vai ajudar nesse sentido. O que vocês fazem? Já fizeram ou nessa eleição vão fazer, porventura, um live usando o perfil? Não sei se de repente já está profissionalizando o perfil na rede social. Fazer justamente ali com quem venceu a eleição, dando a sua primeira palavra como vencedor? Como eu estou nesse caminho um pouquinho mais longo do que Gilberto, sem estar em uma empresa, de fato a minha empresa virou o meu site, né? Eu já faço isso, só que ao invés de mandar uma pessoa, era eu que passava, eu ia passando nos comitês, né? De comitê em comitê. Isso, eu lembro bem que na eleição passada,
Primeiro dia de campanha eu quis pegar o sentimento, né? Como é que ia estar de cada um. Aí eu conversei aqui pela Avenida Holandesa, que só ali já tinha 4. Né? É bom que em alguns pontos a gente já vê que tem logo 4, aí a gente bate uma foto, conversa aqui, né? Aí eu acho interessante nessa relação que a gente tem com os políticos, né? Claro que com os políticos há pelo menos um entendimento bom, há um respeito. Mas para aquelas pessoas os apoiadores, que estão na claque, né? Não, né? Aí você já toma um certo cuidado, né? Ih, rapaz, aqui é o pessoal, mas vou lá, chego, aí começo a vaiar, pego uma vaia aqui, aí diz, esse aí eu não sei quem e tal, não sei o quê. Uma coisa que eu já estou acostumado, porque já são o quê? Já são 14 anos, né? Então, que eu estou na cobertura jornalística. Então, a gente vai se acostumando com essas coisas. Mas esse processo, ele acaba sendo o mesmo estando Você pode fazer de casa? Claro que pode. Afinal, hoje todo mundo faz live, né? Sim. Obviamente que o derrotado não vai fazer. Mas se você quiser uma declaração, você vai ter que ir lá pessoalmente ou então ligar. E muitas pessoas esperam isso, né? As pessoas querem saber o que vai falar. Tanto que eu lembro bem de uma fala da Rosiana quando ela perdeu para Jackson Lago, né? Saiu na capa, inclusive, do estado do Maranhão. O que Rosiana vai falar? Porque todo mundo dizia que ela ia assim. Ela botou, o povo é soberano. Né? Então, assim, são falas que a população quer saber. Por exemplo, aqui, no dia 6 de outubro, a população vai querer saber de Eduardo, por que não deu certo de repente ter ido para o segundo turno. Então, Eduardo Brade, por ter ido para o segundo turno, o Wellington do Curso, Iglesias Moisés, os demais candidatos. Porque todos eles que estão se colocando aqui, eles estão dizendo que vão ganhar a eleição. Então, a população depois vai querer saber. E o que eu acho interessante, que também para nós que trabalhamos na política, é diferente de uma Copa do Mundo ou de umas Olimpíadas. Quando acaba, geralmente o cara pega umas férias, né? Porque esfria bastante, né? Mas no dia seguinte a gente já está com matéria. Por quê? Já estão pensando daqui a 2 anos. Como é que vai ser a formação do secretariado, quem vem para cá? Como é que vai ser o secretariado do eleito, né? As propostas que ele elencou. Aí tem as ações eleitorais, às vezes quem perdeu não recebe bem, não aceita bem o resultado, vai para o tapetão, então assim, não para nunca, gente, a verdade é essa. Né? E assim, lembrando aqui que o Diego falou no primeiro bloco sobre esse Fla-Flu que a gente vive hoje no Brasil, eu digo que na verdade a gente está vivendo um terceiro turno desde 2014. Aquela eleição, e é muito culpa de como o TSE conduziu aquela questão do Acre. Porque deu-se a impressão de que o Aécio tinha vencido aquela eleição e quando sai o resultado do Acre, porque lá era, se não me engano, 2 horas a menos, e aí a Dilma virou o jogo e venceu a eleição. Então, assim, aquela eleição, como foi a apuração, como ela foi divulgada ou publicizada, ela acabou acirrando ainda mais os ânimos. Eu digo que desde aquela eleição a gente não parou de viver um terceiro turno, a gente ainda está no terceiro turno daquela eleição. E municipalmente, assim, ou localmente, digamos assim, você termina a eleição e já começa a se projetar a próxima. Então, eu lembro de 2018, em 2018, Diego, eu lembro quando o Flávio Dino se reelege, assim, a formação do palanque, quando ele foi fazer um discurso, já era um prenúncio do que seria 2022. Já se falava de o Everton candidato. E eu lembro até que tem um discurso dele em que ele citava a cafeteira, de que a eleição não é uma corrida de Fórmula 1, você não pode se afobar tanto e tal. Por quê? Porque era assim, não foi um dia depois, foi no mesmo dia. Foi resultado da eleição de 2018, já se falava de o Everton candidato a governador em 2022. Então, para você ver como é. E aí, assim, já começam as articulações para a municipal, porque a eleição estadual, a eleição nacional, ela depende das municipais. Então você percebe, por exemplo, agora você percebe o Lula gravando vídeos para vários candidatos a prefeito aqui do Maranhão. A mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um site para indicar quem são os candidatos. Por quê? O pessoal quer formar base agora, não é para cuidar da cidade, é pensando lá na eleição de 2026. O João Taia pensa na próxima, né? João, sem problema. Só para, se ainda tiver tempo,
no dia seguinte também tem que ter o lado leve, né? Sim. O Gilberto, que publica muito sobre isso, ele vai publicar quem foi que ganhou a aposta, né? Porque no interior tem muita gente que gosta de fazer aquele negócio. E tem cada tô apostando aposta, a né? casa, tô apostando o carro, né? Acontece bastante. Então também tem esse lado aí. E tem cada aposta, algumas são impublicáveis, viu? Realmente, quando é gente. carro, ainda é bom. A gente, o Diego até de certa forma já adiantou aqui, a gente já está encaminhando para o final, a gente vai agora para as considerações finais. E dentro das considerações finais, eu quero que vocês coloquem a expectativa de vocês, tanto do ponto jornalístico, quanto também do ponto cidadão, né, para as eleições deste ano. A gente começa por você, Gilberto. João e Glaucione, primeiro assim, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, o espaço aqui da TV Assembleia para a gente discutir um assunto que é tão importante, é um assunto que está na boca do povo. O que eu espero é que o cidadão, e aí vou falar aqui especificamente sobre o cidadão maranhense, que é onde nós vivemos, esteja cada vez mais consciente, né, de que ele precisa participar, ele precisa conhecer, não só os memes, não só as musiquinhas, não só os TikToks, ele precisa efetivamente conhecer os seus candidatos. Agora, eu acho que a gente também precisa mandar uma mensagem para os candidatos, né? Porque a gente também tem que reconhecer que existe uma baixa qualidade de candidatos em vários municípios, e aí são esses candidatos que, no fim das contas, vão assumir gestões, vão assumir o comando de cidades, e no fim das contas, eu sempre digo isso, quando a gente discute eleição, quando a gente discute política, quando a gente discute qualquer assunto, no fim das contas, nós estamos discutindo as vidas das pessoas. Então, assim, quem foi eleito agora não é para ser só o gestor de um cofre, embora muitos vejam o município dessa forma, ele vai ser gestor de vidas de pessoas. Então, o recado que a gente dá para o eleitor de ter mais consciência, de se informar mais, se informar melhor para poder tomar a sua decisão, a gente precisa também fazer aos candidatos que tenham mais consciência de que quando lhes é conferido um mandato, eles estão recebendo também o poder de decidir sobre as vidas de pessoas. Então, que eles tenham isso em mente pelos próximos 4 anos. Diego. João, Alcione, obrigado pelo convite. O debate foi de alto nível aqui com o Gilberto Lerda. E aproveito até para enaltecer o trabalho também da TV Assembleia, que faz um grande trabalho, trazendo algo que pouca gente faz hoje, que é trazer a história do Maranhão, buscar cultura, tanto que tem documentários maravilhosos disponíveis, e o bom é que vocês também já acompanham a nova tendência de disponibilizar isso no YouTube. Inclusive, graças a vocês também, você serve como fonte para mim, para muitas vezes eu estar acompanhando os discursos ali. Para todo bom jornalista. Exatamente, para ir buscar, porque a gente vem beber na fonte, né? E sobre a eleição, sobre essa cobertura, eu acredito que a gente trata muito de majoritário aqui, e eu queria aproveitar só essa mensagem final, deixar um recado para a população, que observe também os candidatos do parlamento. Afinal, hoje nós vivemos praticamente um semi-parlamentarismo, seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras municipais. E o que é aquilo, e para que serve realmente um vereador? Na verdade, o vereador, em muitas cidades, serve apenas para ser um cabide de emprego, porque a gente vê poucos eles atuando. Eles se reúnem, às vezes, uma vez por semana. Tudo bem que se reunir uma vez por semana, se reunir para deliberar, não é a função essencial do vereador. Mas uma vez por semana, será que não tem coisas importantes para estar se debatendo numa cidade? Isso eu estou falando de cidades do interior do Maranhão. Quando a gente traz para a capital, são 3 vezes na semana. E, infelizmente, a gente que faz a cobertura do parlamento municipal, lá o que a gente mais vê é a aprovação de medalhas Simão Estácio da Silveira, que é uma coisa que é de forma deliberada, que vão dar mais de 30, 40, 50 agora no final do ano. Aprovação de clube do Jeep, clube de tênis de mesa. É isso que a gente quer debater? Então, que o eleitor tenha essa sensibilidade. E aproveite também do nosso trabalho que a gente faz de apuração para tomar uma decisão e uma boa escolha. É isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Foi enriquecedor mesmo. Obrigado. E dessa forma nós chegamos ao fim do Contraplano especial de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, faz bem.